Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, você que está nos acompanhando. Nós lançamos no domingo passado mais uma jornada, 43 dias de encorajamento. Eu tenho sentido no meu coração que nós precisamos estar nos encorajando. Sempre tivemos momentos difíceis, sempre tivemos pessoas desencorajadas, mas nesse momento, nessa pandemia, no ano de 2020, nós sentimos essa necessidade. E entrei no ano de 2021 acreditando que nós precisamos continuar sendo encorajadores. Na semana passada, as minhas devocionais foram na direção de que nós precisamos, em primeiro lugar, desenvolver o hábito do tempo a sós com Deus. Então nós precisamos ter Deus em primeiro lugar na nossa vida. Tá? E nessa semana eu vou estar desenvolvendo um outro tema. Eu quero ir na direção de que todos nós precisamos praticar algo que achamos ser muito radical. Algo que a gente acha que nós não vamos conseguir, que nós não somos capazes e tal, mas nós precisamos entender que nós podemos. Se Deus colocou no nosso coração, é porque Ele sabe que nós podemos. E se Deus colocou no nosso coração e Ele sabe que nós podemos, então nós devemos procurar atingir esses alvos, desenvolver então essas atividades, esses projetos que Deus colocou no nosso coração. Então hoje eu quero pensar com você que você deve perceber o quanto Deus te ama. Então, para você dar passos nessa direção de realizar algo que para você é impossível e tal, você primeiro precisa perceber o quanto Deus te ama. E esse é um tema que eu gosto muito de falar. Deus me ama, Deus te ama, nós precisamos entender isso. A palavra de Deus nos diz no livro de João, aliás, no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, é um verso que Jesus mencionou, que Jesus falou quando ele estava conversando com Nicodemos. Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então isso é o que Jesus disse, isso é o que está na palavra de Deus, e a Bíblia foi escrita para que nós pudéssemos entender isso. Deus me ama. Então perceba isso, perceba o quanto Deus te ama. Então, nessas devocionais, nós vamos estar desenvolvendo esse tema. Você pode dizer, mas se fazer algo que seja radical e tal, o que isso tem a ver comigo e daí e tal? Então, eu quero fazer algumas colocações. O que tem a ver? O que tem a ver é que nós vivemos uma cultura do aqui e agora. Tudo tem que ser instantâneo. As coisas têm que ser práticas, objetivas, palpáveis, mensuráveis. Então não dá para ser coisas da ideia, do pensamento, tem que ser coisas muito práticas. Então eu quero te encorajar, e eu repito, quero te encorajar, e vou repetir essa palavra algumas vezes, eu quero te encorajar a praticar algo que sempre foi muito radical para você. Você sempre achou que não ia conseguir. Então você precisa fazer isso. Então hoje eu quero te chamar, quero te convidar, quero te encorajar a perceber o quanto Deus te ama. Como nós vivemos numa época em que as coisas são muito práticas aqui e agora e tem que ser rápidas então você ficar pensando em coisas subjetivas, coisas que você não pode comprovar num tubo de ensaio cientificamente, e você não pode fazer isso, e eu estou te convidando então para acreditar em algo muito subjetivo. Para a gente não é subjetivo, nós que cremos, mas para quem não crê é muito subjetivo. Então, crer no sobrenatural, crer que Deus te ama. Eu quero que você creia nisso. Deus te ama. Deus te ama. E se você desenvolver o tempo a sós com Deus, começar a separar o momento para ler a Bíblia e orar todos os dias, você vai perceber o quanto Deus te ama e você vai sentir que Deus é apaixonado por você e você vai se apaixonar por esse Deus que tanto nos ama. Então você precisa fazer isso, entender o quanto Deus te ama. O profeta Jeremias, olha o que o profeta Jeremias disse no capítulo 20, verso 18. Ele disse assim, por que saí do ventre da minha mãe? Só para ver dificuldades e terminar os meus dias na maior decepção? Talvez você esteja também vivendo essa situação como Jeremias. Por que nasci? Por que saí do ventre da minha mãe? Só para viver uma decepção? Então, talvez você esteja se sentindo como Jeremias. E é por isso que eu estou te encorajando.
a levantar a cabeça, a desenvolver o projeto que Deus tem para você. Jeremias foi um dos maiores profetas, um homem tão abençoado que Jesus, as pessoas olharam para Jesus e pensaram que ele era Jeremias que tinha ressuscitado e vindo novamente. Tão especial foi o profeta Jeremias, mas ele achou que Deus não estava cuidando dele. Talvez você esteja refletindo a sua vida e pensando assim, minha vida é como se fosse um arremesso, mas eu não sei como isso vai ser, como isso vai terminar. Eu fui arremessado e quando eu aterrissar, como vai ser? Talvez você esteja dizendo, como algumas pessoas dizem, tomara que a vida não seja uma piada, porque eu não estou entendendo e não estou achando graça nenhuma. Há pessoas que não acham graça da vida. Há pessoas que estão de mal com a vida. Há pessoas que não percebem o quanto Deus as ama. Então você precisa entender isso, e eu estou te encorajando a isso, a entender, a perceber o quanto Deus te ama. Então eu quero te encorajar a perceber que o projeto de Deus, que Deus tem para você, é muito maior do que o que você tem sempre lutado. Talvez você esteja lutando muito para ter uma realização pessoal. Talvez você esteja lutando muito para ser uma pessoa que tenha uma felicidade esplendorosa. Talvez você esteja lutando muito para ter uma paz interior. Tudo isso. Mas quando você entender o quanto Deus te ama, esse relacionamento com Deus é muito maior do que tudo nesta vida. Você precisa entender que Deus te ama e Ele tem lindos planos para você. Ele tem um projeto de vida lindo para você. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Ainda no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. É o que Deus quer para todo ser humano, o que Deus quer para você. Ele tem planos lindos para você. Ele tem um projeto de vida lindo para você. E você precisa crer nisso, perceber o quanto Deus te ama e o quanto Ele quer que você seja feliz. Para ilustrar, eu vou contar a história do Derek Redmond. O Derek era um velocista e nas Olimpíadas de Barcelona, em 1992, ele era a pessoa mais cotada. Ele era o virtual campeão nesta modalidade, os 400 metros. E ele, então, ele está preparado. Ele está preparado para ser campeão. Ele está preparado para receber a medalha de ouro. Ele era o virtual campeão. E quando dá início à corrida, ele inicia então a largada. O que acontece? Ele tem um estiramento na sua coxa e ele começa a mancar. E ele agora começa a mancar. E os colegas vão embora. E ele ficou para trás. E ele está mancando. E ele então começa a mancar e ele quer chegar ao final da corrida. É uma questão de honra para ele. Ele não quer abandonar a pista. Ele quer continuar até o final da corrida. De repente um senhor pula o alambrado e o segurança tenta impedir, aquele senhor não consegue, aquele senhor corre e vem e coloca a mão no ombro do Derek e diz, filho, você não precisa fazer isso. O Derek está chorando. Ele disse, pai, eu quero ir até o final. E o pai então diz, filho, se você entende que você precisa fazer isso, eu vou com você até o fim. Quando eu lembro da história do Derek, eu fico pensando no meu Deus, no nosso Deus, no teu Deus. Eu fico pensando nele. Ele te ama demais para permanecer lá na arquibancada, enquanto você está tropeçando, caindo, com a cara na lona, sendo derrotado. Deus te ama demais. E Ele desce, e Ele vem estar do seu lado. O nosso Deus é o Emanuel, o Deus conosco. E Ele vem então para estar do nosso lado, e é assim que Ele age, para provar o quanto nos ama. Eu quero então estar te encorajando a perceber isso, a perceber o quanto Deus te ama. Quero que você nunca mais esqueça o quanto Deus te ama. Em Isaías capítulo 41, nós podemos ler no verso 10 e o verso 13 o seguinte, por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus.
Eu te fortaleço, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Por isso, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que segura a sua mão direita e te diz: não temas, eu te ajudo. Então Deus te ama, perceba isso. Então, se você tem um projeto de vida e você não quer sair da pista, você quer ir até o fim, você quer conseguir, ainda que você esteja trôpego, ainda que você esteja com todos os problemas, sinta a presença de Deus te dizendo: eu vou até o final com você. Esse é o nosso Deus, Ele nos ama e Ele quer fazer isso. Então, se você, até hoje, você não percebe o amor de Deus, eu quero te encorajar a fechar os olhos, talvez até se ajoelhar e pedir a Deus perdão. Peça perdão a Deus, porque Deus te ama o tempo todo. O tempo todo. Peça perdão a Deus. Prometa a Ele que você vai ser fiel a Ele. Prometa a Ele que você vai fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração para fazer. Eu não sei o que. De repente um curso, de repente, sei lá, de repente reiniciar um relacionamento com o familiar que está quebrado. De repente aprender uma nova profissão. Sei lá, Deus tem colocado no seu coração, você sabe. Você sabe. E agora você entendendo o quanto Deus te ama e que Deus está do teu lado e que Deus está dizendo para você: eu vou com você até o final. Peça perdão a Deus, glorifique o nome dEle e diga a Deus: muito obrigado. Se é assim, o Senhor está do meu lado, eu vou cumprir com o teu propósito para a minha vida. Que Deus te ame, nunca te esqueça que Deus te ama com um amor inexplicável, um amor incomparável. Que Deus te abençoe. Amém e amém.